Você já parou para pensar por que o ímã tem essa grande capacidade de atração e repulsão? Se não, me acompanha que nesse vídeo eu vou estar explicando o conteúdo de magnetismo. Antes de mais nada, eu sou Gabriel Nogueira e vou estar acompanhando vocês no canal Física Nerd. Vamos lá? Primeiro nós temos que ter o conceito de magnetismo. O conceito de magnetismo é a propriedade de atração ou repulsão de determinados metais ou ímãs, onde vai haver um polo positivo e também um polo negativo, que vai ser marcado pela ação das forças de polo. Você tem que se atentar que quando os dois polos forem iguais, vai haver uma repulsão, e quando os dois polos forem diferentes, vai haver uma determinada atração. Lembrando que a Terra ela é magnética, por isso que a bússola sempre vai estar apontando para o norte magnético e não o geográfico, não se confunda. Como está representado no quadro, aqui é o norte geográfico e aqui o sul geográfico. Nessa parte vai estar localizada o norte magnético e o norte geográfico se localiza aqui. Então é uma coisa bem contradiversa, enquanto o sul magnético se localiza aqui, do lado do norte geográfico, representado no globo. Onde a gente também tem que saber o significado de campo magnético. Campo magnético é a região em volta do ímã que vai acontecer as interações magnéticas. Lembrando que ela vai ter uma simbologia, B, que vai ser a de campo magnético, que vai ter que ser dada em unidade de Tesla. Onde vai ser o representante da indução magnética. Uma característica que vai marcar fortemente para os ímãs vai ser a inseparabilidade dos polos, ou seja, você pode dividir o ímã quantas vezes você quiser, ele sempre vai apresentar o polo sul e o polo norte, como está representado aqui. Se eu dividisse esse ímã, ele ia dar 2 desse daqui, como está representado o norte e o sul magnético. Então, mesmo que eu dividisse ele em vários pedaços, ele sempre vai ter a característica de obter o polo norte e o polo sul. As substâncias em relação ao ímã vão ser divididas em 3: as ferromagnéticas, as paramagnéticas e, por último, as geomagnéticas. As ferromagnéticas vão ser aquelas que vão ser imantadas facilmente quando submetidas a um campo magnético, como por exemplo o níquel, o cobalto ou nosso querido amiguinho, o ferro. Depois a gente vai ter as paramagnéticas. As paramagnéticas vão ser aquelas que vão ser imantadas, vamos dizer, com um certo nível de dificuldade, beleza? Como o couro, o óleo ou a madeira, quando submetidos a um campo magnético. E agora, as geomagnéticas. As geomagnéticas vão ser aquelas que vão ser imantadas em sentido contrário ao campo magnético, ou seja, ela vai se repelir ao criador do campo magnético, como o nosso querido amiguinho, o cobre. Então, você tem que lembrar dessas 3: ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas. Depois a gente vai estar falando da classificação dos ímãs, aqueles que vão ser permanentes e aqueles que vão ser transitórios. Aqueles que vão ser transitórios vão ter características de ímã só quando forem submetidos a um campo magnético, enquanto aqueles que forem permanentes vão sempre ter aquelas características de ímã o tempo todo. Lembrando que, por exemplo, aqui, para não ter perigo de vocês esquecerem, se caso eu dividisse esse ímã em 2, ele ia ficar representado desta maneira, mas nunca perderia o norte nem o sul magnético. Isso é uma característica física e principal do ímã em si. Agora vamos entender de uma vez por todas, de modo físico, como é que acontece a atração do ferro com um ímã qualquer e por que o cobre não é atraído. Um pedaço de ferro, ele vai possuir o que a gente pode chamar de ímãs elementares. Então esse pedaço de ferro vai possuir ímãs elementares. Só que aí que está. Quando o ímã entrar em contato com o ferro,
esses ímãs elementares vão se alinhar no sentido do campo magnético. E assim vão transformar um pedaço de ferro qualquer em um ímã. Mas, Gabriel, por que o cobre então não é atraído? Os ímãs elementares do cobre não vão se alinhar? Sim, eles vão se alinhar com a presença de um campo magnético, mas ao sentido contrário. Então, na verdade, eles vão se repelir. O cobre ele vai se alinhar, só que no sentido contrário. Por isso, vai se repelir e não se atrair, que nem o ímã e o ferro, ou o níquel, ou o cobalto, acontece. Vai haver essa certa atração. Então agora, para ficar mais interativo, imagine este ímã aqui. Tenta imaginar ele como está no desenho e imagine que esses parafusos de ferro que estão aqui vão ter ímãs elementares. Ele vai alinhar os ímãs elementares desses parafusos que são de ferro, assim fazendo ele se transformar em um ímã e sendo atraído pelo ímã. Então, assim vai ser a forma física, como vai acontecer a atração de um pedaço de ferro qualquer com um ímã, e por isso que o cobre não vai ser atraído. Como na física nunca pode trabalhar, agora a gente vai estar trabalhando com fórmula da força magnética. Então vamos ver como é que ela fica? Ela vai ser da seguinte maneira: a força magnética vai ser igual a carga elétrica vezes a velocidade vezes o campo magnético, que vai ser representado na indução magnética por B, como eu tinha mencionado antes, vezes o seno. Beleza? Então essa vai ser a forma que a gente vai estar trabalhando a respeito da força magnética. A carga elétrica, ela vai ser dada em coulombs, que eu vou estar representando com C. A velocidade na física, como a gente sempre trabalha, em metros por segundo. O campo magnético vai ser representado em Tesla, como mencionado antes, que eu vou estar representando apenas com um T para vocês. O seno. E a força na física, como a gente sempre trabalha, a força magnética vai ser representada por newtons. Então, essa vai ser a forma de força magnética. Carga elétrica representada em coulombs, velocidade representada em metros por segundo, campo magnético representado em Tesla e o seno do ângulo, beleza? E agora a decomposição vetorial. Vocês podem identificar tanto com um gráfico ou também com um sinal de maior que ou menor que. Se a carga elétrica é maior que zero, isso quer dizer que ela é positiva. Se a carga elétrica é menor que zero, isso quer dizer que ela é negativa. Se o vetor da força magnética da carga elétrica positiva é para cima, então, contrariamente, o da carga negativa será para baixo, beleza? Como é usada na regra da mão direita. Então, vai ser assim. Nós vamos estar trabalhando com essa forma e a sua decomposição vetorial no sinal de maior que e menor que vai ficar representada desse jeito e no sinal do gráfico vai ficar representada dessas duas formas. Lembrando, carga negativa, carga positiva. Então, se você gostou do meu trabalho, já se inscreva, ative o sininho para não perder os vídeos que estão por vir. Deixa seu gostei e comenta as ideias para os próximos vídeos, beleza? Lembrando que passa lá no canal do meu amigo Total Nerd, os vídeos dele são bem interativos sobre jogo, edita muito. E boa semana e boas férias para quem está entrando de férias. Fui!